Olá, quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Ainda estamos falando sobre múltiplos, que nós já sabemos que eles são resultados de uma multiplicação. Para hoje nós temos MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Mínimo quer dizer menor. Múltiplo, nós já sabemos que é o resultado de uma multiplicação. E comum quer dizer que faz parte das tabuadas que estivermos comparando. Por exemplo, se compararmos a tabuada de multiplicação por 2 com a tabuada de multiplicação por 4, nós vamos identificar que o valor 4 será o mínimo múltiplo comum entre essas duas tabuadas. É o menor valor igual nas duas. Mas nós também vamos estudar sobre MDC posteriormente, e hoje a atividade está na página 194 e 195. Nós começamos com 3 relógios, marcando pontualmente 6 horas. Mas há um detalhe, ele diz que o primeiro relógio, o seu toque, acontece a cada 15 minutos, mas que o segundo relógio, o toque, acontece a 30 minutos. E o terceiro relógio acontece a cada hora, uma hora completa. Então, ele quer saber em que momento esses 3 relógios vão novamente tocar juntos, já que eles têm intervalos diferentes para tocar. E ele nos traz aí os horários específicos em que cada relógio irá tocar. Mas se você observar, há uma determinada hora que está destacada. Nós temos aí 7 horas. Então, quando for 7 horas, esses relógios tocarão juntos ao mesmo tempo, quer dizer, né? Mas ele quer saber também a cada quantos minutos. Sabemos que vai tocar 7 horas, mas isso representa quantos minutos? O que nós temos que fazer? Vejamos. Nós vamos fazer um cálculo utilizando o tempo utilizado que cada relógio toca. O primeiro vai tocar em 15, o segundo em 30. E observe que eu marquei hora e marquei 60, porque 60 corresponde a uma hora. Para sabermos esse mínimo múltiplo comum, nós fazemos uma divisão. E essa divisão é realizada utilizando os números primos, que aprendemos na aula anterior. Aprendemos que os números primos são números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Os menores que nós temos são 2, 3, 5 e 7. Então, vejamos, 15, 30 e 60. Algum desses 3 dá para dividir por 2? Com certeza. Agora, o 15 dá para dividir por 2? Eu tenho esse valor 15 quando eu faço a tabuada de 2? Não. Então, se eu não tenho, eu repito esse 15. Ainda não posso dividi-lo. Mas o 30, eu posso dividir por 2? Com certeza. E nós obtemos 15. E o 60? Quanto que dá 60 dividido por 2? Temos 30. Ok. Olhando para esses 3 valores, 15, 15 e o 30, algum desses 3 ainda dá para dividir por 2? Observe quem que ainda pode. O 30 ainda dá para dividir por 2. Então, por essa razão, vamos continuar dividindo por 2. Já que nós já percebemos que o 15 não está presente na tabuada do vezes 2, a gente apenas repete. Repetimos o primeiro 15 e repetimos o segundo 15. Mas o 30, quanto que dá 30 dividido por 2? Vamos obter 15. Agora, nós já percebemos que 15 não faz parte da tabuada do 2. Logo, 2 não é divisor deles. Mas qual é o próximo número primo? O 3. Será que na tabuada do 3 nós temos o 15? Com certeza. Então, vamos colocar o 3. Quanto que dá 15 dividido por 3? Fácil, hein? 5. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. Se nós encontramos o 5, nós já sabemos que 5 é primo, ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, a gente divide por ele mesmo.
5 dividido por 5, 1. De novo, 1 e 1. Nesse tipo de cálculo, quando nós encontramos o valor 1 em todos que estamos dividindo, simboliza que nós já encontramos os fatores. Quem são esses fatores? 2, 2, 3 e 5. Mas já acabou? Não, não acabou. Nós ainda não sabemos quantos minutos, né, esses relógios, em quantos minutos, eles tocam juntos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma multiplicação dos fatores entre si. Observe. Pegamos primeiro os dois primeiros fatores, 2, e multiplicamos por 2. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. Agora, a gente pega o 4 e vai multiplicar pelo próximo fator, que nós temos aí o 3. 4 vezes 3, nós obtemos, obviamente, 12. Pegamos esse 12 e multiplicamos por 5, ou pode ser ao contrário, 5 vezes 12, porque o valor será o mesmo. Então, quanto que dá 5 vezes 12? 60. Então, isso nos mostra que a cada 60 minutos, esses 3 relógios tocam juntos, ok? Eles vão tocar em momentos diferentes, porque eles têm esses intervalos aí. O primeiro toca a cada 15 minutos, o segundo a 30 e o terceiro a cada 1 hora. Mas quando for a cada 60 minutos, os 3 estarão tocando juntinhos. Vamos à próxima questão? Ah, tem um detalhe aí. Observe que você poderia descobrir esse valor fazendo os múltiplos, que são os resultados da tabuada de multiplicação de cada um deles individualmente, depois comparar, ou você usa esse método anterior que eu utilizei. Fica ao seu critério. Observe que o valor destacado foi o mesmo que eu encontrei, o 60, tá bom? Vamos aí, né? Olha só, nós temos aí múltiplos de 15 e nós vemos lá que o 60 é o que está destacado nas 3 tabuadas, ok? Vamos lá para o próximo slide. Nós temos agora a próxima atividade, que é a questão 32. E nós temos aí o Cazuza fazendo uma pergunta. E ele diz: pai, me ajuda a encontrar o mínimo múltiplo comum neste problema? E o pai lhe responde: ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era criança. Mas, o Cazuza, ele estava procurando da forma que o pai dele está procurando? Claro que não. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês, mínimo múltiplo comum. Mínimo quer dizer menor. Múltiplo é o resultado de uma multiplicação comum que está presente em 2 tabuadas. Ou poderia ser 3. Então, o que significa mínimo múltiplo comum? O menor valor encontrado quando comparamos tabuadas. Agora, na letra B, ele diz assim, escreva os 10 primeiros múltiplos de 3. O que ele está te dizendo? Para você escrever os resultados da tabuada de multiplicação por 3, do 3 vezes 1 até o 3 vezes 10. Basta você colocar as respostas. Na letra C, ele diz, agora indique os 10 primeiros múltiplos de 7. É só você registrar os resultados da tabuada de multiplicação por 7. Na letra D, ele diz qual desses números são múltiplos de 3 e 7. O que você tem que fazer? Você vai olhar para as duas tabuadas. Qual é o valor que está presente na tabuada do 3, mas que também está presente na tabuada do 7? E aí você vai registrar. Depois, na letra E, ele diz assim, então, qual é o MMC? Lembrando, MMC, mínimo, né? Múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. É o menor valor das tabuadas, né? Que está presente nas duas. Por isso que é comum. Aí você vai registrar aí, super simples. Vamos à próxima questão. Na próxima questão, ele te dá uma seção clique
ele está te apresentando, ele que é o MC, né? Ele está te apresentando aí os múltiplos do 6 e os múltiplos do 8, que quer dizer o quê? O resultado da tabuada do 6, multiplicação, e também o do 8. E observe, se você fizer as duas tabuadas, você vai localizar qual é o menor valor comum. Comum quer dizer idêntico nas duas. Qual é o menor valor? Nesse caso do 6 e o 8, nós temos o 24. Esse é um método de encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas eu também mostrei para vocês aquela divisão. E vou mostrar novamente para que você escolha qual método melhor se adapta aí à tua memória, à tua aprendizagem. Você escolhe o método. Então, observe, nós temos na questão 33, nós temos 4 alternativas para a gente descobrir qual é o MMC. Você pode fazer seguindo esse método, onde eu estou apontando com a setinha, e verificar qual é, ou você vai escolher esse outro método que eu vou te apresentar agora e que já mostrei anteriormente. Eu escolhi para mostrar para vocês, para responder a letra D, que ele quer saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 4, 9 e 12. Então, observe, 4, 9 e 12. Para encontrar esse mínimo múltiplo comum, eu só posso dividi-los por números primos. Então, eu coloquei aí 2, 3 e 5. Vamos observar 4, 9 e 12. Algum desses números podem ser divididos por 2. Algum desses numerais estão presentes na tabuada do vezes 2, multiplicação por 2, com certeza. Então, vamos lá. Coloco lá o 2. E começo a divisão. 4 dividido por 2. Na tabuada de vezes 2, o 2 quantas vezes nos dará 4? Fácil, hein? 2. Na tabuada do 2 eu tenho 9, porque eu só vou poder dividir esse 9 se ele estiver presente na tabuada do 2. E você sabe que ele não está presente. Quando esse valor não está presente na tabuada dos números primos, a gente apenas repete ele, porque iremos dividi-lo depois, tá bom? Agora vejamos o 12. O 12 faz parte da tabuada do 2? Com certeza. Então, se eu tenho 12 dividido por 2, nós obtemos 6. Nesse ponto aqui, a gente tem que verificar se um desses 3 números, o 2, o 9 e o 6, se algum deles ainda dá para dividir por 2. Dá ou não dá? Claro que dá. Então, vamos pôr novamente o 2 nos fatores. Quanto que dá 2 para dividir para 2 pessoas? Que fácil, hein? 1. Mas o 9 dá para dividir por 2? Nós já vimos que o 9 não faz parte da tabuada do 2. Então, a gente simplesmente repete. E o 6 dá para dividir por 2? Com certeza, não é? Que dá 3. E agora, nós temos 1, 9 e 3. Quando encontramos o número 1, quer dizer que aquele numeral já foi dividido. Ele não vai mais ser dividido. Mas nós temos ainda o 9 e o 3. Esses dois valores podem ser divididos por 2? Estão presentes na tabuada do 2? Não, não é? Então, vamos agora para o próximo número primo, que é o 3. Se o 1 já foi concluído, a gente apenas vai repetir. Agora, vamos dividir o 9. 9 dividido por 3. O 3, quantas vezes nos dá como resposta o 9? 3 vezes. E quanto que é 3 dividido por 3? 1. Ok? Agora, só nos resta para dividir o número 3. Porque, como eu falei, quando eu encontro 1, quer dizer que aquele já foi concluído. E o 3 também vai dar para dividir por 3. Então, esse 1 agora, né, que nós temos aqui, ele não precisa mais dividir, então é só repetir o 1. Quanto que dá 3 dividido por 3? Que fácil, hein? 1. Esse outro 1 basta repetir.
Se a questão tivesse te pedido apenas fatores, nós já teríamos aí 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Mas a questão está nos pedindo um mínimo múltiplo comum. Então, nós temos que multiplicar esses fatores. Pegamos os 2 primeiros e multiplicamos. 2 vezes 2, 4. Agora, multiplicamos o 4 pelo 3. 4 vezes 3, 12. E para concluir, multiplicamos o 12 pelo 3. Ou, se preferir, multiplique o 3 pelo 12, porque o resultado é o mesmo. Então, 3 vezes 12 é igual a quanto? 36. Então, na letra D, D de dedo, você vai dizer que o mínimo múltiplo comum, que se você comparasse essas 3 tabuadas, se você fizesse igual lá a setinha está apontando, você iria perceber que o número 36 seria o menor valor idêntico comparando as 3 tabuadas, a do 4, a do 9 e a do 12. Você é livre para escolher um método e responder as outras alternativas. Se você achou que esse método vai ser mais rápido, você usa esse. Se você preferir fazer as tabuadas e localizar, ótimo também para você. E se você já sabe as tabuadas de memória, você também vai identificar facilmente essas respostas. Felicidade para você, sucesso em tudo que você realizar. Deus esteja com vocês. Até a próxima aula.